Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista. Eu atuo na especialidade estomatologia, que é uma especialidade voltada para as patologias, para as doenças da boca e da face, e também pelas manifestações na boca de doenças do corpo. Então eu decidi trazer um tema que eu vejo muitas dúvidas o tempo todo aqui no meu YouTube sobre esse tema, que é ardência na boca, ardência na língua, ardência nos lábios. O que é que pode ser essa ardência, tá certo? Vou falar sobre isso nesse vídeo e explicar a vocês até um critério e saber quando buscar ajuda, saber diferenciar os motivos que causam a ardência, tá bom? Antes disso, gente, se inscreve no meu canal para que você não perca nenhum conteúdo a partir de hoje. Vocês estão vendo, só é conteúdo bom. Se inscreve que você não vai se arrepender. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas que procuram sobre esse assunto têm que assistir esse vídeo, tá certo? Então agora vamos às informações. Então, gente, se você está percebendo que sua língua está ardendo, sua língua começou a arder, sua boca, seus lábios, sua garganta começaram a arder, a gente tem que criar um raciocínio, né? Há quanto tempo dura essa ardência? Ela iniciou agora, tem 1, 2, 3 dias, ou essa ardência já vem durando há muito tempo, né? Existe alguma manifestação, existe algum sinal, existe alguma área na minha boca que está diferente, que eu percebi diferente, que correlaciona com essa ardência? Então, vou ensinar vocês a raciocinar. Existem algumas causas de ardência na boca, na língua, nos lábios, tá certo, gente? Então eu vou falar essas causas para vocês, uma das principais, não são todas, obviamente, mas vou falar as principais e vocês vão correlacionando para saber o provável motivo da sua ardência, tá certo? Digamos, você tem refluxo gastroesofágico. O que é o refluxo gastroesofágico? É o conteúdo que vem involuntariamente do estômago para o esôfago e pode chegar até a boca. Quais são os motivos que fazem esse conteúdo vir? Aumento da acidez no estômago, porque o esfíncter aqui pode abrir à medida que a acidez no seu estômago aumenta, o esfíncter fica bem aqui, gente, nessa região. Então, aumento da acidez no seu estômago, aumento da pressão intraabdominal, isso pode acontecer em mulheres gestantes, em obesos, isso também pode favorecer o refluxo. Deitar após se alimentar pode favorecer o refluxo. Hérnia de hiato, que é quando existe um problema no fechamento do esfíncter, né, que separa o estômago do esôfago. E também, realmente, uma diminuição do tônus muscular do esfíncter que fecha esse esôfago. Tudo isso pode favorecer com que esse conteúdo do seu estômago venha parar na sua boca. Qual é o problema disso, gente? É que o conteúdo do estômago é extremamente ácido. Nele está presente o ácido clorídrico, que é essencial para a digestão, que tem um pH em torno de 1, 1,5. É um pH extremamente ácido. Porém, o pH da nossa boca gira em torno de 6,8 a 7,2, é um pH neutro. Então, quando esse ácido vem, esse conteúdo vem do estômago, ele pode causar queimaduras na região que ele atingiu. Então, por exemplo, quando tem no esôfago, ele pode causar o que nós chamamos de esofagite. Né? Na garganta, ele pode chamar o que nós chamamos de faringite, né? Também laringite. E na boca pode fazer o que nós chamamos de estomatite, né? Que são lesões, queimaduras, aftas na mucosa da sua boca. Tudo isso, gente, uma queimadura, né, que esse ácido causa, pode gerar ardência nessas regiões. Então você pensa, será se eu tenho refluxo? Outra questão, gente. Como o refluxo é um conteúdo ácido, ele vai vir para a boca e ele vai matar as bactérias que conseguem sobreviver em meio neutro, né, que o pH da nossa boca é neutro. Quando ele mata essas bactérias do meio neutro, ele vai favorecer as bactérias que vivem em meio ácido. E as bactérias que conseguem sobreviver em meio ácido são as bactérias que causam a cárie, porque elas secretam ácido também para fazer a digestão dos carboidratos. Então ele vai favorecer a sobrevivência de bactérias que causam danos à nossa saúde bucal. Esse é um problema também. Outra coisa, quando há esse desequilíbrio da microbiota, porque naturalmente na nossa boca tem milhões e milhões de bactérias, certo? Quando vem esse ácido, que ele mata parte dessas bactérias que não conseguem sobreviver em meio ácido, você acaba desequilibrando uma microbiota que está naturalmente equilibrada. E na nossa microbiota tem um fungo chamado Candida albicans. Ela está presente, mas numa quantidade bem insignificante, não causa doença, porque as bactérias da microbiota controlam esse fungo. Mas, se houve um desequilíbrio dessas bactérias da nossa microbiota, esse fungo pode crescer. Então, essa pessoa que tem refluxo gastroesofágico, que chega até a boca, pode ter mais candidíase oral. E a candidíase oral pode causar ardência na boca. Então, essa é uma outra causa de ardência na boca, que é a candidíase oral. Eu falei para vocês dois motivos que podem causar ardência na boca, né? O refluxo, que pode causar estomatite, faringite, laringite, e também a candidíase oral, que pode causar ardência também na boca, porque ela pode causar uma reação inflamatória
que causa ardência, sobretudo quando você vai fazer sua higiene oral, quando você vai consumir determinados alimentos, tá certo? Mas o refluxo é a única causa da candidíase oral? Não, gente. A candidíase oral pode acontecer em pacientes que tomam corticoides ou anti-inflamatórios com frequência. Por quê? Porque esses medicamentos, eles têm como ação diminuir uma cascata inflamatória do nosso corpo, reduzir a inflamação. E a inflamação é essencial para que a gente chame novas células, né, para que a gente tenha respostas imunológicas. Obviamente, se você está tomando esse medicamento com orientação médica, é porque é essencial para tratar outra patologia sua, mas eu estou explicando o que é que acontece. Se você toma anti-inflamatório e corticoide com frequência, você naturalmente está diminuindo sua imunidade. Então você vai estar mais suscetível a infecções oportunistas, como a do fungo Candida albicans. Quando a imunidade baixa, naturalmente a pessoa começa a ter candidíase, tanto na vagina quanto na boca. Então isso pode ser uma causa de candidíase. Paciente que toma anti-inflamatórios ou corticoides com frequência. Por exemplo, o paciente que teve febre chikungunya, ele sofre com dores nas articulações. E muitas vezes o tratamento é com anti-inflamatórios ou corticoides por um certo período de tempo. Então esse paciente pode ter mais candidíase oral, certo? Outras questões. Pacientes que têm dores reumáticas, pacientes que têm dores articulares, dores musculares, podem também fazer uso desses medicamentos. E dependendo do tempo que se use, você pode ter essa manifestação na boca, certo? Outro medicamento que pode causar candidíase oral, gente, são os antibióticos. Dependendo do mecanismo de ação dos antibióticos, né, eles matam bactérias. Dependendo do seu mecanismo de ação, eles vão selecionar qual tipo de bactérias eles vão matar, certo? E como eu já expliquei para vocês sobre microbiota oral, a nossa boca tem bactérias. Quando você toma antibióticos, você vai matar os determinados tipos de bactérias. Por isso que muita gente tem como efeito colateral após o uso de antibiótico diarreia, porque foram mortas bactérias da microbiota intestinal. Outros pacientes podem ter candidíase oral e candidíase vaginal, porque foram mortas bactérias da boca e da vagina que controlavam essa microbiota. Por isso que o uso desses medicamentos pode favorecer a candidíase. Um outro motivo para a candidíase são doenças que afetam a imunidade. Então, por exemplo, HIV é uma das principais causas de candidíase de repetição. Por quê? Porque o vírus HIV, gente, ele quando entra no corpo, que ele acessa o sangue, ele vai atrás dos linfócitos TCD4. Esses linfócitos fazem parte da imunidade, do reconhecimento de antígenos e de uma resposta inflamatória, de citocinas, entre outras coisas. Então, o que é que esse vírus faz? Ele entra no linfócito TCD4, escraviza essa célula, mata ela para liberar mais vírus na corrente sanguínea. Ou seja, quando o paciente tem HIV que não sabe, né, vai ter mais carga viral e menos células de defesa, então menos imunidade. Por isso que esse paciente pode sofrer com gripes, resfriados, diarreia, perda de peso, candidíase, infecções oportunistas no geral, tá certo? Mas quando esse paciente se trata, tudo isso normaliza. Então já falei para vocês 4 motivos que podem gerar candidíase, que a candidíase vai causar ardência na sua boca, tá certo? Então já falei da candidíase, do refluxo. Agora vamos falar sobre um outro motivo que causa ardência na boca, que é o uso de alguns medicamentos. Então, os principais medicamentos que podem causar, que têm correlação com a ardência na boca, são medicamentos para dormir, como o Zolpidem. O Zolpidem tem um mecanismo de ação que ele pode ter como efeito colateral ardência na boca, certo? Então, os pacientes sentem a boca arder, a língua arder, por conta desse medicamento. Então, é um provável efeito colateral. Então, você vai pensar, tá com a boca ardendo, eu uso esse medicamento? Outro medicamento, para quem tem hipertensão arterial. Os medicamentos das classes dos IECA. IECA significa inibidor da enzima conversora de angiotensina. Ele atua relaxando os vasos sanguíneos, certo? Ou impedindo a contração dos vasos sanguíneos. E quais são os nomes desses medicamentos? Captopril e enalapril são os principais. Então, terminou com pril, você sabe que pode ser um IECA. Esses medicamentos podem favorecer um gosto metálico na boca e também algumas reações aflitosas, né? Algumas aftas na sua boca e também uma ardência na boca. Então, esses medicamentos têm relação com ardência na boca e mais algumas outras listas de medicamentos que podem causar ardência na língua. Citei esses principais para vocês. Então, você pensa, vamos elaborar um critério, né? Estou com a boca ardendo, tenho refluxo, será se eu estou com candidíase oral? Então, para você saber se você está com candidíase oral, usou antibiótico nos últimos tempos, usou anti-inflamatório nos últimos tempos, como é que está a sua imunidade? E a candidíase oral tem apresentações dentro da sua boca, né? Então, ela pode apresentar placas brancas, ela pode apresentar áreas avermelhadas, uma série de apresentações que isso o profissional vai lhe ajudar e vai solucionar, certo? Estou tomando esses medicamentos? Não estou. Então, vamos para uma outra hipótese, gente, que é a anemia ou deficiências nutricionais. Por exemplo, as principais anemias que a gente trabalha são por deficiências nutricionais, que são ferro e vitaminas do complexo B. Então, o paciente que tem deficiência de ferro e vitaminas do complexo B
pode ter alteração na cor, na forma das hemácias e pode ter uma diminuição de hemoglobina. Isso dificulta o transporte de oxigênio para todo o seu corpo, né? E também repercute em sintomas de ardência na boca. Por quê? Porque se tem uma diminuição do transporte de oxigênio, você vai ter menos trabalho nas glândulas salivares, porque o corpo é inteligente, ele pensa. Se eu tenho menos suporte de oxigênio, eu tenho que diminuir essa atividade metabólica da região para economizar energia, porque o oxigênio é essencial para a produção de energia. Então, você diminui a secreção de saliva na boca, então esse paciente pode ter menos saliva, isso pode contribuir para a sua boca ficar mais desprotegida ou mais ácida, e isso pode gerar ardência na boca, porque na saliva tem o bicarbonato de sódio, que é essencial para equilibrar o pH da nossa boca. Então, se você tem menos saliva, você tem menos bicarbonato de sódio e você pode ter mais ardência na boca. Além do mais, gente, o ferro e vitaminas do complexo B são essenciais na sintetização de proteínas do DNA para a formação de novas células. E as células da nossa pele da boca, né, da nossa mucosa, têm uma atividade mitótica muito alta. O que é que significa isso? Elas se reproduzem muito alto, muito rápido. Porque é um epitélio mastigatório. Todo o tempo está sendo traumatizado, então tem que produzir mais células, tem que produzir queratina. Isso a pele da boca renova a cada 7 dias. Então, quando você tem deficiência de nutrientes que são essenciais na formação dessa nova pele da sua boca, você tem um epitélio mais atrófico, uma pele mais atrófica, uma superfície lisa, brilhante, careca. Isso pode favorecer com que substâncias que antes não agrediam sua boca tão fácil passem a agredir. Então, por exemplo, condimentos, pigmentos, substâncias dos cremes dentais como lauril, sulfato de sódio pode agredir sua boca mais fácil, justamente por essa diminuição dessa proteção da sua boca, que é a pele, tá certo? E um outro motivo, gente, que a gente pode ter também, são fatores locais, como, por exemplo, próteses dentárias com uma incorreta polimerização. Muitas próteses dentárias são feitas com material que a gente chama de resina acrílica. E nessa resina acrílica tem um pó e tem um líquido que a gente utiliza para polimerizar. Quando essa polimerização não é completamente realizada ou ela não é feita de forma satisfatória, essas próteses podem ter mais monômero do que polímero. E o monômero é irritativo. Então isso pode gerar ardência na boca, certo? Isso pode acontecer também com resinas, quando, digamos, aquela resina, sabe aquela luzinha do dentista? Aquilo ali é o fotopolimerizador. Então a gente polimeriza a resina. O monômero se torna polímero. Muitas vezes, quando esse fotopolimerizador não está corretamente calibrado, ou ele não tem o comprimento de onda necessário para uma polimerização correta, essas resinas podem não ser corretamente polimerizadas, e isso pode causar irritação, né, na boca e também sensibilidade nos dentes. Né? Esse é um dos fatores para a sensibilidade nos dentes, tá certo, gente? E até, gente, reações alérgicas também podem causar essa ardência na boca. Então, por exemplo, o lauril sulfato de sódio é uma substância que causa espuma nos produtos de higiene bucal, no shampoo, no sabonete e nos cremes dentais. Então, muitas vezes eles são irritativos, eles promovem essa espécie de contração e relaxamento das células da sua boca, né, da pele da sua boca, e isso pode causar uma irritação. Então, a gente pode substituir os produtos de higiene bucal que tem o lauril sulfato de sódio, entre outras questões, tá certo, gente? Quando a gente descarta essas outras patologias e o paciente tem essa ardência persistente por mais de 4 semanas, então entre 4 semanas e 3 meses essa ardência permanece, mesmo você descartando outras possibilidades, você pode trabalhar com a síndrome da ardência bucal. A síndrome da ardência bucal, gente, é uma patologia em que o paciente sente a boca arder, a boca queimar, os lábios, a língua queimarem, arderem como se tivesse pimenta, como se tivesse uma queimadura, mas não tem nada. Você olha, todas essas estruturas elas estão sadias, sem nenhuma queimação, sem nenhum foco de inflamação, sem nada, mas o paciente sente arder o dia inteiro, certo? Muitas vezes bem incapacitante, bem chato, que não deixa o paciente seguir sua vida. E a síndrome da ardência bucal, gente, é uma dor neuropática, ou seja, uma dor do nervo. Então existem hipóteses que ela pode estar correlacionada com uma espécie de curto-circuito que o nervo da língua sofre, gerando essa dor, que é o que a gente chama de síndrome da ardência bucal. Então, muitas vezes, para tratar a síndrome da ardência bucal, você precisa ter algumas intervenções diferentes, como, por exemplo, psicoterapia, porque normalmente os pacientes que têm síndrome da ardência bucal têm o que a gente chama de cancerofobia, que é o medo exagerado de ter câncer. Então, tudo que sente acha que é câncer, certo? Esses pacientes também têm uma característica de serem ansiosos e também terem associação com depressão. Então, muitas vezes, o tratamento para os pacientes com síndrome da ardência bucal está associado com psiquiatra, psicólogo e também com alguns medicamentos. Os medicamentos podem ser da classe dos antidepressivos e também dos anticonvulsivantes, como gabapentina, pregabalina, e dos antidepressivos pode ser sertralina, amitriptilina, uma série de antidepressivos que a gente pode empregar nesse paciente, além de ansiolíticos como o clonazepam, certo? Então, para a síndrome da ardência bucal, o tratamento é mais complexo e que muitas vezes você não consegue resolver de fato a síndrome da ardência bucal
mas consegue melhorar os sintomas, tá certo? Então vocês viram, em pouco menos de 15 minutos, eu falei uma infinita possibilidade para a síndrome para ardência na boca, né? Uma infinita possibilidade para ardência na boca. E se você sofre desse mal, né, você pode, seguindo esse vídeo, para elaborar um critério da sua provável causa e procurar um dentista especialista em estomatologia, né? Só para fazer, para clarear um pouco a ideia de vocês, por exemplo, se a causa da ardência bucal for o refluxo, né, você tem que tratar o refluxo, porque enquanto você não remover a causa, você vai ter agressão o tempo inteiro. Além do mais, o refluxo favorece também sabor lingual, né, acúmulo de alimentos dentro da boca, porque você traz alimentos com conteúdo em decomposição para a boca, desmineralização dentária, entre outras coisas. Então tem que tratar o refluxo, certo? Se a causa for candidíase, você tem que tratar a candidíase normalmente com antifúngicos, mas também procurar saber por quê. Se essa candidíase acontecer com repetição, você tem que procurar saber por que ela está acontecendo com repetição, certo? Se a causa for anemia, você tem que tratar a anemia. Então, o dentista ele pode iniciar uma suplementação e encaminhar o paciente para o médico clínico ou para o hematologista para solicitar exames e tratar mais de perto essa anemia, certo? E se a causa for, gente, uma síndrome da ardência bucal, aí o tratamento, como eu já falei para vocês, envolve muitas vezes associações, né, de tratamentos, certo? E se as causas forem locais, como próteses com sua incorreta polimerização, a gente pode fazer a substituição dessas próteses. Espero que tenha iluminado um pouco as ideias de vocês. Se vocês sofrem com esse mal, busquem um dentista especialista em estomatologia, tá certo? Eu atendo em Recife, Pernambuco. Para quem não é daqui, eu também faço consultas por telemedicina, que seria videochamada. Inclusive, já atendi pacientes de vários lugares do Brasil, né? Brasília, Boa Vista, São Paulo, até fora do Brasil também. Então, me coloco à disposição caso você precise dos meus serviços, tá certo, gente? Até a próxima. Ah, já tem vídeo aqui meu sobre síndrome da ardência bucal, certo? Tem 2 vídeos sobre síndrome da ardência bucal, se você quiser saber melhor sobre isso. Também já tem vídeo sobre candidíase, tá bom? E sobre anemia. Então se inscreve no meu canal para você não perder nada disso e curte esse vídeo se você acha que é um conteúdo interessante que mais pessoas têm que saber sobre isso.